Olá, eu sou Kátia Castro e estou hoje aqui a convite das professoras Kênia e Jeane, que são mestrandas do PPGEB, que pediram que eu viesse falar um pouco sobre a minha experiência, da minha pesquisa de intervenção. Então, eu fui da turma de 2018, do PPGEB, e a minha pesquisa foi sobre a linguagem musical e as práticas músico-educativas para o desenvolvimento de habilidades na educação infantil, um estudo na unidade de ensino básico Web Bernardina Espíndola. Então, o que me fez trabalhar com essa temática, era uma coisa que me incomodava muito, a questão das docentes na educação infantil trabalharem a música somente como formação de hábitos e não para o desenvolvimento de habilidades, Então, isso me incomodava bastante e foi o que me fez pesquisar, sobre essa questão. Então, o interesse pela minha pesquisa deu-se devido aos meus estudos musicais como flautista, a minha experiência profissional na educação infantil, pelos docentes não serem especialistas na área de música e a falta de formação continuada nessa área, e também a formação das crianças pequenas, que deve ter uma formação integral. E aí, devido a esse problema de pesquisa, eu trouxe 3 questões norteadoras, Era que concepções teóricas e metodológicas sobre a linguagem musical as pesquisadas tinham, sobre o desenvolvimento das habilidades em crianças pequenas, como a linguagem musical, por meio de práticas música-educativas, podia, naquele momento, contribuir para o desenvolvimento de habilidades de crianças pequenas, lá na Web Bernardina Espíndola, e com o caderno de atividades, que foi o meu produto, de práticas música-educativas para o desenvolvimento de habilidades, poderia contribuir com a Web Bernardina Espíndola para a formação integral das crianças pequenas. E durante a pesquisa eu tentei, responder a todas essas perguntas do questionadoras. E meu objetivo geral foi propor o uso da linguagem musical visando aprendizagens significativas e elaboração de um caderno de atividades com práticas músico-educativas para o desenvolvimento de habilidades das crianças pequenas. E como os objetivos era compreender que concepções teóricas e metodológicas sobre a linguagem musical as educadoras das turmas pesquisadas tinham, averiguar como a linguagem musical se ela podia contribuir para o desenvolvimento das habilidades das crianças, e também elaborar um caderno de atividades de práticas músico-educativas, que foi o produto para o desenvolvimento de habilidade das crianças, mas também como um recurso, um suporte para os professores. Então, a partir daí, eu comecei a minha intervenção por meio da formação teórica e metodológica, com as professoras. Aí eu levei algumas temáticas como o currículo, a formação docente, a musicalização, a formação docente, o desenvolvimento de habilidades, a formação docente e as experiências estéticas, e também a formação docente e práticas musicoeducativas. Após as formações que se deram logo no segundo semestre do mestrado, ainda em 2018, eu parti para a parte prática, das formações, porque as professoras, como não eram especialistas em música, elas tinham necessidade de aprender, a trabalhar com a música, para poder tá desenvolvendo essas atividades com as crianças. E aí, na minha investigação, eu trabalhei na minha abordagem com uma abordagem de pesquisa aplicada, com enfoque qualitativo, e como procedimento eu utilizei a pesquisa participante, com enfoque bibliográfico, e também com a pesquisa cartográfica. No desenvolvimento da pesquisa, eu utilizei vários materiais para minha fundamentação teórica, Então, eu procurei livros, eu procurei textos, eu fiz as entrevistas, Entrevistas semi-estruturadas com as professoras, fiz a observação participante, a formação, continuada com as docentes, as intervenções com as práticas músico-educativas, tanto no espaço lá da escola,
com as docentes quanto com as crianças, só que nesse momento, quando foi com as crianças, já foi eu e as professoras junto. Na verdade, eu estava só dando algumas orientações para as professoras, porque elas que estavam aplicando as atividades das práticas musicoeducativas. E também foi utilizado um diário de campo para fazer o registro de tudo que estava sendo aplicado com as crianças, de todas as inferências. E aí a forma de análise e interpretação dos dados da pesquisa, ela se deu, né, por meio dos relatos das docentes e também das crianças. Nós fizemos essa escuta sensível, né, das crianças pequenas, para que elas nos falassem o que elas estavam achando, se elas estavam gostando daquilo que elas estavam participando, o que elas estavam aprendendo. E aí fizemos quadros de respostas, né, referente também às entrevistas que foram sendo estruturadas com as professoras. E aqui tem algumas imagens das intervenções, né, das vivências de práticas musicoeducativas lá na UEB Bernardina Espíndola, onde aconteceu a formação teórica e também a formação prática. E aqui a gente fez a formação continuada, as oficinas de musicalização. E aí isso foram vários sábados, né, entre 2018 e o primeiro semestre de 2019. E quando chegamos no segundo semestre de 2019, já as professoras já estavam bastante preparadas para trabalhar com a musicalização. Nós percebemos que elas apresentaram vários resultados, né, durante essa formação, como nos momentos participativos, elas desenvolveram habilidades, houve a ampliação do repertório de atividades musicais, elas conseguiram refletir sobre a própria prática docente, né, entendimento, elas tiveram um entendimento sobre a importância das práticas musicoeducativas para o desenvolvimento das habilidades das crianças. E aí, depois dessa toda formação com as docentes, aí nós iniciamos no segundo semestre de 2019 todo o trabalho de práticas musicoeducativas com as crianças, né? Então fizemos muitas coisas, a caminhada musical, brinquedos cantados, reconhecimento de sons, de timbres, né? De ritmo. Então nós fizemos muitas atividades musicais, né? Com as crianças. Foi muito interessante, né? O desenvolvimento do trabalho, porque as crianças, elas no início, né, elas ficaram assim muito empolgadas, e aí e essa empolgação no começo ela atrapalhou um pouco, mas não assim no sentido de ter atrapalhado a pesquisa, no sentido de que elas, como não tinham hábito de fazerem aquelas atividades, elas no início elas não ficavam muito concentradas, mas no decorrer das atividades, que nós íamos 3 vezes na semana fazer esse trabalho com as crianças, foi assim de uma significância muito grande, porque elas foram se desenvolvendo muitas habilidades, né? Não foi uma coisa que ficou só uma vez por semana. Então, as 3 vezes na semana, essas atividades fizeram com que elas desenvolvessem muito ritmo, que elas escutassem, que elas ficassem mais atentas e concentradas. Foi muito bom. E fizemos também brincadeiras utilizando a musicalização, fizemos a amarelinha musical, trabalhamos ritmo com bambolê, trabalhamos vários gêneros como rock, reggae, música clássica, trouxemos o cacuriá, trouxemos o tambor de crioula e por fim nós terminamos com o Bumba Meu Boi, né, com seus vários sotaques. E quais foram os resultados que nós conquistamos com as crianças, né? Nós conquistamos a atenção e a concentração, a desenvoltura motora, o equilíbrio, a percepção auditiva e visual, né, a memória musical, a criatividade, o imaginário, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o senso de coletividade, porque elas dependiam uma das outras para muitas atividades, então elas tinham que fazer juntas, né? E o desenvolvimento integral, porque elas não estavam aprendendo só atividades de música, elas estavam aprendendo a se expressar, elas estavam aprendendo a se movimentar. Então foi muito interessante essa pesquisa, né? E ao final
de todo esse trabalho teórico e também metodológico com as práticas musicoeducativas, nós coletivamente, eu e as professoras da UEB Bernardina Espíndola, construímos o caderno de atividades de práticas musicoeducativas. Então, nesse caderno, lá contém orientações para a formação continuada dos docentes, né? As atividades que estão lá, elas foram construídas com base no RECNEI, no DECNEI, na BNCC, e visando a formação integral das crianças pequenas, né? E esse material, ele serve como um suporte pedagógico para os docentes, porque ele contém muitas atividades lúdicas, experiências de sonorização, brinquedos cantados e rítmicos, sonorização de histórias, jogos com movimentos e danças, atividades estruturadas que visam o desenvolvimento de habilidades. Então, foi um trabalho que foi muito rico, muito cansativo, mas que valeu muito a pena porque nós vimos o resultado tanto das docentes que desenvolveram suas habilidades, quanto das crianças. Hoje, nesse momento de pandemia, o que acontece? As atividades elas são gravadas, né, pelo WhatsApp e são enviadas. E as crianças em casa elas fazem as atividades utilizando garrafas PETs, latinhas, né? Então elas continuam fazendo essas atividades. E tem sido muito enriquecedor, porque a gente viu que esse trabalho que foi realizado na escola não foi um trabalho que ficou esquecido, que ficou guardado. As professoras elas continuam fazendo essas atividades. Obrigada pela oportunidade.